Olá para você que nos acompanha, eu sou Israel Mazakorati, estamos juntos no Crescer Digital para mais uma conversa com o Caleb Ribeiro, que tem nos acompanhado nesse bate-papo, que nasceu de uma série que a Ibaviva fez no ano passado, ano de 2023, em que nós conversamos pastoralmente com a nossa igreja, com a nossa comunidade, um tema de ajuste de vocabulário e de conceitos, quando nós tratamos de alguns assuntos da fé cristã. Para você que acompanhou os 2 episódios anteriores, já entendeu a justificativa de nós trabalharmos esse assunto e estamos nesse podcast para trazer alguns outros assuntos que acabaram não entrando na nossa série, né? Então, do que nós falamos quando falamos de, é uma necessidade que a gente encontrou e também uma oportunidade de a gente afinar aí o nosso vocabulário e todo o campo conceitual, né, teológico, doutrinário, acerca de alguns assuntos fundamentais para a nossa vida de fé. Deixa eu começar com uma pergunta para você, Caleb. Essa série Lá vem, lá vem. todos nós pregamos, eu, você, o André, todos Aham. nós falamos nessa série. E hoje eu ouvi uma coisa interessante, né? O André perguntou para o filho dele, para o Felipe, Felipe, o que que você achou acho que de alguma outra pregação que aconteceu na Ibavil, alguma outra série posterior a essa? E aí o Felipe brincando respondeu assim, né? Falou, meu, depois da série do que nós falamos quando falamos de, é Aham. tudo mais ou menos, né? A Sim. série foi muito boa, né? Então, como que foi para você tratar esse assunto? Como que foi para você essa série? Foi legal, também tive a mesma impressão aí, que grande parte da igreja, né, assim, eu acho que a gente conseguiu, tocar em pontos que foram, assim, cruciais, pontos cruciais dentro da nossa vivência comunitária, né, e que a gente tava falando uma coisa e o povo entendendo outra, né. Então, assim, acho que a gente conseguiu tocar nesse ponto central Uhum. de fazer as pessoas perceberem a importância da gente, dar o significado correto aos termos, né. Sim, Porque é comum ao é. longo da vivência, da vida, enfim, e da vida religiosa não é diferente, né, no ambiente evangélico, que os temas vão ficando muito comum e vão perdendo o seu sentido, seu Uhum. significado. A gente vai repetindo É. chavões, frases, né, conceitos, palavras que são cruciais, a gente vai repetindo, vai falando, e eles vão ganhando uma outra conotação, né, passa uma época, uma geração, enfim. Então, foi legal essa sacudida para perceber, assim, essa importância de olhar para os temas e falar: "Não, eu achava que isso tinha um outro significado, mas na verdade o significado Uhum. real, bíblico Uhum. ali, Uhum. é outro, completamente diferente e às vezes oposto, né". É. Então, para mim, o grande barato, assim, dessa série foi isso, foi despertar em todos nós, né, esse senso crítico, assim, de pegar um tema, uma palavra ou uma frase e falar: "Calma aí, o que que isso de fato significa mesmo à luz Uhum. das escrituras", né, não Uhum. apenas confiar no fato de repetir às cegas, né, então É. isso foi bem legal, foi um resultado, assim, bem visível, né. Que ótimo, para mim também. E é importante também, né, lembrar que a escolha dos temas não é nem aleatória, né, Sim. e nem pelos temas mais polêmicos, Aham. né. A escolha dos temas é fruto do nosso trabalho pastoral. Sim. Então é aquilo que a gente, percebeu, né, no nosso dia a dia pastoral, ouvindo as pessoas, aconselhando as pessoas, respondendo a questionamentos teológicos que as pessoas Sim. trazem Aham. para nós. Foi a partir daí que nós fomos, levantando esses assuntos que foram para a série e que agora estão aqui no nosso podcast, né. E desse fluxo, né, religioso que é muito comum hoje, É. né, você não tem as barreiras, denominacionais, elas meio que caíram, né, Sim. então você tem um trânsito, denominacional, até mesmo religioso, de gente Uhum. vindo de outros segmentos É. religiosos, né, muito comuns e você encontra, o que é curioso, né, gente de uma outra confissão de fé, por exemplo, aqui o espiritismo, né, Sim. que tem temas às vezes comuns aos temas do ambiente cristão, né. Uhum.
mas com conceitos É, completamente diferentes, né? é. Então, é legal relembrar isso, né? Que os temas que foram trabalhados surgiram a partir Sim, desse contexto, né? sim. E nunca é só um tema, nunca Sim, é só uma ideia, né? Não é uma questão de apenas um ajuste conceitual pelo próprio conceito, uhum, mas a gente saber que as ideias sempre produzem um resultado prático na vida. sim, Elas vão aterrissar em algum lugar da aham, vida, né? Então, quando nós não compreendemos o ensino bíblico sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre saúde, o olhar que a Escritura tem sobre o ser humano, né? uhum, Nós corremos o risco não apenas de ter o conceito errado, isso é parte do problema, sim, mas o problema vai se manifestar em algum momento, ele se materializa, sim, né? Então, a prática disso é que nós vamos lidar equivocadamente com o dinheiro. uhum, Nós vamos ser displicentes com aspectos da nossa saúde, né? Da nossa vida, né? Por quê? Porque priorizamos alguns, porque a nossa doutrina nos ensina a priorizar alguns, mas não nem levarmos em consideração outros, sim, né? Então essas coisas são necessárias não apenas pelo conceito, mas também porque sim, esses conceitos em algum momento eles aterrissam na vida, né? No episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre a nossa relação com a prosperidade e a gente terminou falando sobre a possibilidade de uma mudança de foco. Essa prosperidade não ser um conceito que a gente jogue no lixo, aham, mas que a gente ressignifique ele biblicamente. sim, Até porque ele aparece nas Escrituras, né? O texto de Jeremias 29:11, que embalou nossas duas primeiras conversas, fala abertamente sim, sobre um Deus que tem planos, planos de bem e planos de fazer o seu povo prosperar. É uhum, evidente que Deus quer que a gente prospere. É evidente que o Deus que envia seu Filho ao mundo para nos dar vida e vida em abundante, e vida abundante, né, vida em abundância, tem dentro deste projeto, né, sonhos de bem para nós, sonhos de prosperidade para nós. Agora, como nós lidamos com isso, né? Se resumirmos prosperidade a bens e a dinheiro, sim, aí a gente se perde muito, com né. certeza. E é até legal, você estava falando, estava lembrando, logo que você inaugurou a série pregando, né? Uhum. Aliás, pregação foi muito legal, assim. E muitas pessoas mandaram mensagem falando: "Não, mas olha esse texto aqui, né". Era até engraçado. "Não, aqui tá falando de prosperidade, né. Aqui tá falando que", Uhum. enfim, e é inegável, né, e o É nosso claro. objetivo realmente não é esse, não é negar Não. que a prosperidade é legal É, isso, mas o que a Bíblia está ensinando quando ensina sobre exato. prosperidade, né. E eu acho que tem um texto magnífico, de novo, né, esse assunto do dinheiro é abundante na Sim. Bíblia, né. Uhum, Os estudiosos, inclusive, eles, categorizam os ensinos de Jesus por quantidade de ensino. uhum. Primeiro lugar, o reino de Deus. Sim, E em segundo lugar, assuntos relacionados ao dinheiro. sim, Isso é um assunto bíblico, isso é um exato. assunto tremendamente importante. Então, não é um assunto que a gente quer se esquivar ou jogar Sim. fora, porque se for importante para Jesus, tem que ser importante Aham. para a gente. Se esse assunto está presente de Gênesis a Apocalipse, tem que estar presente no nosso cotidiano. Então, são muitos textos bíblicos que falam sobre isso, mas tem um muito especial que nos ajuda a captar talvez a essência do ensino bíblico sobre a nossa relação com o dinheiro, que é 2 Coríntios capítulo 9. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 15 e a gente pode pensar um pouquinho a partir daqui. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre
generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Texto bonito, né? Bonito. E um prato cheio aqui, hein, também, para a gente deturpar isso aqui, né? É muito fácil, né? Muito fácil. Pois é, você vê como conceitos, né, nos Exatamente. levam a ler um texto, o mesmo texto, sim. de jeitos completamente diferentes. E atribuir ao texto significados Sim. distintos e inclusive diferentes daqueles que estavam na mente do autor e nos propósitos do autor ao escrever um texto desse, né? O que te chama a atenção aqui em primeiro lugar, Caleb? Deixa eu dar a palavra para você. Então, eu acho bem legal como Paulo ele reforça um ensino bíblico, né, de que Deus ele é um Deus generoso em abençoar, né? Quando a gente fala contra essa lógica de prosperidade, né, é comum às vezes as pessoas de forma irônica ou debochada, né, falar, então você acha que tem que ser pobre, né? E a Bíblia é bem clara em ensinar a gente que Deus, ele não é um Deus da pobreza no sentido de se alegrar com a pobreza, né? Uhum. Deus é contra a pobreza. O projeto de Deus é que não tenha pobres, é que a Exato. gente tenha o suficiente para viver, né? E a Bíblia, ela apresenta um Deus generoso em abençoar. E aqui é legal como Paulo reforça isso, né? Assim, Deus está à disposição, ele está suprindo vocês já e ele tem disposição em suprir cada vez mais o quanto vocês precisarem, né? E ele usa, inclusive, essa expressão a ponto de vocês enriquecerem, né? E aí é o perigo, porque a lógica do enriquecimento lá, né, é diferente da gente aqui, né? A gente aqui já vai pensar em carros, apartamentos, né, estruturas, ostentação. Exatamente. E não é essa lógica que o apóstolo Paulo está falando, aqui é um contexto bem claro, principalmente nessa perspectiva das coisas essenciais à vida, né, necessárias à vida, o pão, o alimento, né, e Deus ele é generoso em dar para que nunca falte. Então acho legal como Paulo resgata essa lógica, né, ele não faz da fé cristã, embora tenha um chamado à vida simples, né, um chamado à mendicância, né, um chamado à pobreza, né, não é esse o sentido, né, mas eu acho isso eu acho um ponto de destaque interessante aqui. Exato. E a gente, vamos lembrar que a pobreza, a ponto de uns terem muito e outros passarem fome, isso é uma injustiça. Sim. Então, isso é um problema social. Sim. Né? Então, quando a gente pensa que um terremoto, né? A gente assistiu recentemente aí terremoto e tsunami no Japão. Isso é uma catástrofe natural, né? Que pode ou não ter alguma relação com a intervenção humana na natureza. Sim. Mas são coisas que, em geral, um vulcão, a gente não tem controle sobre isso. A pobreza é uma injustiça social. E qual é a origem da injustiça social? Você pode recorrer às teorias sociológicas ou você pode recorrer à escritura. Sim. E você vai perceber que essa desigualdade é fruto da queda. É o estabelecimento do pecado dentro de uma criação para a abundância. Deus nos criou para desfrutarmos de tudo aquilo que é dele. Você quer mais prosperidade do que isso, né? A riqueza de nós podermos desfrutar de tudo
em paz, em plena justiça, em plena harmonia, em perfeição e tal. Então, isso é uma coisa. Agora, a gente não pode confundir a pobreza, que é claro que Deus não deseja a pobreza para os Aham, seus filhos, com simplicidade e isso, contentamento. São exatamente. coisas bem diferentes, né? Então, nós não estamos buscando ser pobres, Aham, como também não queremos ser ricos. sim, Isso não pode ser uma busca do nosso coração. aham, Não é esse o sentido da nossa existência. Mas se buscarmos, no sentido da nossa existência, o reino de Deus e a sua justiça, simplicidade e contentamento vêm junto. Porque a gente não vai viver atrás de ostentação, a gente não vai viver atrás das riquezas, a gente não vai ter a riqueza como um propósito existencial. sim. Você sabe que recentemente eu li um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, uma obra clássica. E esse livro, o psiquiatra fala, né? E ele escreve a partir de uma situação limite, que são as suas próprias experiências de anos de campos de concentração sob o regime nazista. E ele fala que uma vida sem sentido recorre a 3 recursos primitivos do ser humano, de uma vida sem sentido. Quer dizer, essas 3 coisas estão preenchendo o vazio existencial do ser humano para dar sentido para a vida humana. Uhum, E ele chama isso de coisas primitivas. Quais são elas? O dinheiro, o sexo e o poder. Quando a sua vida não tem sentido, você sim, preenche sentido com essas interessante. coisas, né? Aham, E o sentido, segundo o autor, e isso a mentalidade dele é de um judeu. Então ele pensa a partir de uma tradição judaica e bíblica, né? E isso faz todo sentido para nós. O sentido nunca pode ser encontrado dentro de você mesmo. O sentido é sempre exterior. uhum, E o sentido tem que ser exatamente o que esse texto está mostrando para nós. Ele fala que quando estas pessoas, no caso os coríntios, né? Quando estas pessoas desfrutaram de toda a riqueza que o Senhor concedeu a eles, generosamente auxiliando as pessoas necessitadas, sim. isso é uma demonstração de que eles são obedientes às boas novas de Cristo. Versículo 13. Uhum, Então, esta é uma vida que encontrou o seu sentido. Não nas riquezas, mas entenderam que as riquezas que têm, elas são recursos a serviço do reino de sim. Deus. E o seu objetivo é auxiliar aqueles que precisam, porque o Deus que supre é o Deus que, inclusive, supre por meio daquilo que ele tem concedido a nós. Seja muito, seja pouco, seja o suficiente, seja na medida, né? Mas ele tem essa intenção. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Para quê? Tem uma finalidade. Né? Não é apenas para o seu prazer pessoal, Uhum, para o seu deleite na riqueza, porque não é este tipo de deleite que Deus quer dar para nós. O deleite de um filho de Deus é a própria relação com Deus, sim. não é a riqueza. Então, por que da riqueza? Por que das bênçãos? Para que vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com outros, né? Uhum, Essa perspectiva eu acho sim. que é fundamental, né? Fundamental. E é legal porque, assim, vai contrário àquilo que a gente até falou anteriormente da lógica religiosa, né, que trabalha muito a questão da culpa, do medo. Uhum. Se você não der, você vai ser amaldiçoado, vai perder tudo. Aqui é o contrário, cara. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Cara, isso aqui é evangelho puro. É, Assim, a lógica é a contraposição de qualquer, tentativa humana de barganhar com Deus, né. exato. Aqui é evangelho puro, assim, por que que eu contribuo? Por que que eu dou, né? Por que que eu partilho? Não é para conquistar, não Uhum. é para ganhar, né, essa é a lógica religiosa, eu dou para ganhar mais, eu partilho para ser salvo. Aqui é o contrário, eu fui salvo, estou satisfeito em Cristo, não tem outra coisa para eu fazer senão partilhar o que eu tenho, Uhum. né, assim, é natural, assim, é como É, um rio que não pode ser represado, sabe. Eu recebi e está passando, eu não exatamente. consigo segurar. Então isso é muito legal, assim, é É. contrário à Uhum. lógica, religiosa do medo, da culpa. E é interessante, a gente conversa com pessoas que às vezes vêm de ambientes onde esse discurso é muito forte. E às vezes é um discurso do versículo 6, né, ó
Quem semeia pouco vai colher pouco. Se você parar aí, É, faz, faz todo sentido. Você é. monta uma teologia do Em medo. cima disso aqui. É. Isso. E tem gente que faz isso e para aí, né? Só que o verso seguinte já apresenta uma outra lógica. E como Uhum. isso aterroriza as pessoas, né? Eu lembro que eu estava conversando com um cara uma vez, ele estava chegando, fazia alguns anos assim, e ele veio conversar todo constrangido, falando: Olha, eu preciso saber uma coisa, como é que eu faço para pagar os dízimos atrasados, né? Eu achei engraçado que eu nunca tinha ouvido Aham. essa Essa é expressão, né? novidade. Falei, como é que vou emitir um boleto aqui? Deixa eu falar com Deus aqui, né? Com juros, sem juros. Falei, irmão, vamos conversar para trabalhar um pouco mais esse conceito, Uhum. né, do dízimo, das ofertas, da disposição. E trabalhei, inclusive, esse texto, né? Mas quem vive nesse ambiente é É, aterrorizado, né? é. E é interessante que aqui, séculos atrás, Paulo já está, a partir da lógica do evangelho, trazendo como o evangelho é libertador na nossa Uhum. relação, inclusive com o dinheiro também, né? Essa lógica do evangelho da graça não é só no nosso campo espiritual, da Uhum. alma, da salvação. Não, mas ele alcança tudo, a Sim. nossa relação com o dinheiro. Então, isso é muito legal, cara. É, é. Essa abundância, né, essa prosperidade, eu acho que é sempre bom a gente olhar para além do dinheiro, né? Uhum, Todo tipo de bênção. Não apenas a bênção financeira, né? Mas a bênção de uma vida em plenitude. sim. Uma vida que está se desenvolvendo integralmente, né? Uma das coisas que a gente vem falando, que são dois pilares da teologia da prosperidade, que é justamente o materialismo do recurso financeiro, mas também a cura dos males físicos, né? Uhum, Então, a saúde. Então, o dinheiro e a saúde são dois pilares nas promessas de bênçãos da teologia da prosperidade. As duas coisas são bíblicas, mas, de novo, uhum, depende de como você as sim. interpreta e do que você faz com isso. Ser bíblico não significa apenas que tem alguma coisa escrita na Bíblia sobre isso, mas qual é o pensamento, né, que rege esses conceitos dentro da lógica da própria Bíblia e assim por diante, né? Então, quando a gente pensa em bênçãos, também Deus tem bênçãos para a nossa saúde, né? É interessante porque boa parte dos sinais miraculosos realizados por Jesus tem a ver justamente com a restauração da saúde, Sim. né? Até tem uma pregação que um dia você fez na Ibaviva, algum tempo atrás, na série Milagres que a gente fez, e aquela palavra me marcou muito, né? Porque você falou, vou dar o gancho, quando você lembrar, você me interrompe, tá? Aham. Se é que você vai lembrar, espero que você se lembre. Senão eu vou dizer qualquer coisa que Fala, falar eu que vou foi falar, você. nossa, falei isso aí. Você falava que quando Jesus dava uma voz de comando para que algo Aham. acontecesse, o que de fato acontece, né? Lembra disso? Sim, lembro. Fala disso Que pra é que gente. é uma, isso aí eu estava citando inclusive que era o Ari, né, o Ari trabalha muito isso, o Ari Ovaldo Ramos. Aham. Ah, que a ordem de Jesus a gente costuma tratar milagre como uma palavra mágica, né, simsalabim, né, mas é a criação reconhecendo a voz do criador, né. Então Uhum. quando Jesus falava para o coxo, por exemplo: "Levanta e anda", né, a ideia das células ali ouvirem a voz do criador, né, e reconhecerem essa autoridade, né, e se realocarem, enfim, ele Uhum. se levantar e andar, né. Uhum. Que é o que os milagres apontam a todo instante, a autoridade de Jesus sobre a criação, né, a tal ponto Uhum. de reverter processos de morte, né. É. Isso é muito legal, né. Muito, muito. Então, isso mostra que parte considerável do ministério de Jesus foi Uhum. ajudar as pessoas nas suas necessidades vitais, Sim. né? Então, ajudar as pessoas nas suas necessidades. Essas necessidades, no que diz respeito à vida em si, não as coisas materiais, o dinheiro ou o que o dinheiro pode comprar ou a posição que o dinheiro pode dar, né? Mas a vida em si. Ela é multifatorial e ela tem muitos aspectos. Então, a gente tem as questões físicas, como, por exemplo, um paraplégico, um Sim. cego, um surdo, um leproso, né? Então, a saúde de fato física dessas pessoas, a saúde espiritual dessas pessoas, né? Então, a gente sabe também que Jesus libertou pessoas possuídas por espíritos imundos, né?
Jesus concedeu perdão a essas pessoas e restaurou a relação dessas pessoas com Deus, né? Sim, Então, perceba como que a vida, né, conforme a Bíblia a conhece e dela dá testemunho, é muito mais abrangente do que sim. apenas a saúde física, né? Uhum, Mas é a saúde física, sim. é a saúde emocional, é a saúde espiritual, Uhum, é a saúde relacional. uhum, Então, esses muitos aspectos da vida precisam ser igualmente tratados por nós, sim, né? E a gente, dentro de uma tradição cristã ocidental, parece que a nossa ideia é sempre mais voltada para as questões espirituais, o sim, mais importante é o espiritual, ou Deus só veio aqui lidar com questões espirituais e resolver a nossa espiritualidade, mas se esquece desses outros aspectos tão importantes, vitais na criação de Deus e aos quais se destina sim, também o seu ação, né? sim. E aí faz todo sentido. Eu acho que a gente, assim, consegue aprofundar bem a perspectiva da prosperidade bíblica, né? É, Numa abrangência de vida. Porque Paulo, a princípio, não era um cara próspero financeiramente, sim. né? Ele até Jesus, Jesus, né? Eh, mas ele, em outros muitos aspectos, desfrutava de prosperidade que talvez a gente nunca vai desfrutar, né? é, E que talvez a gente nem considere tão importante, infelizmente, né? Porque a gente trabalha com uma lógica equivocada, né? E isso é muito legal, essa ideia da perspectiva da vida inteira, né? Deus nos abençoando de forma integral, né? Eh, Romper de uma vez por todas, né, com essa lógica que separa espírito, alma, né, corpo, uhum. né, e a ideia de uma espiritualidade saudável por inteiro, né, assim. E individualista também, né? Que rompe Exatamente. com a ideia da relação tão Isso, vital para a fé tão cristã, né? vital. E aí você falou um negócio que é muito legal, né, cara, assim, a vida como a Bíblia apresenta, né, como a Bíblia a apresenta para nós, ela é muito maior. E eu acho que só na eternidade a gente vai dar consciência de todas as ramificações que contém, né, no sopro de vida, no fôlego de vida que Deus deu ao Sim, homem, né? Que hoje a gente vê uma coisa ali ou outra, vai descobrindo, né? Talvez século passado era inimaginável falar de uma vida espiritual saudável no sentido emocional, né? Isso nem era considerado. Hoje a gente conversa uhum, mais sobre isso, né? uhum, Mas tem tantos outros temas que a gente nem ainda arranhou, né? é, Nossa relação com o meio ambiente, nossa relação com a questão social, né? Com é, as interações, isso tudo afeta a vida, né? profundamente. E faz com que a gente tenha uma vida próspera ou não, né. Uhum, Então é legal, eu acho que é maduro, um cristão maduro pensa a prosperidade de forma abrangente, sim, né. De forma prática, né, eu posso ter muito dinheiro, mas se a minha saúde tá ruim, não faz sentido nenhum. uhum. Qual é a lógica? Deus está me abençoando aqui, né, só no financeiro, né, esse é o ponto, né. As relações familiares Isso, destruídas, por exemplo. exatamente. Eu tenho muita saúde, né, poxa, sou um cara que tem a saúde, assim, impecável, né, Uhum, mas as minhas relações, sociais, amizades, tá um caco, né. uhum, Minha vida emocional tá quebrada por dentro, né. Então acho que a maturidade cristã, coloca também em oração esse desejo: "Senhor, faça a minha vida próspera em todos os sentidos, né, para que eu abençoe os meus irmãos, né, para que eu, seja instrumento nas tuas mãos, para abençoar as outras pessoas". E isso aí faz com que a gente tenha, uma prática de fé e um cuidado com a nossa saúde, com as nossas emoções, com as nossas relações, com a nossa organização financeira, enfim, uhum. uma outra forma de cuidar desses temas, né, de trabalhar esses temas na Perfeito. prática, né, enfim. Perfeito. Caleb, a gente precisa encerrar esse bate-papo, foi muito bom
poder conversar um pouquinho mais. É claro que tem muita coisa que ainda fica de fora e que Uhum. a gente gostaria de abordar, mas o tempo é nosso inimigo nesse caso, mas graças a Deus que a gente conseguiu aproveitar bem esses 30 minutos que a gente tinha. Seguimos juntos ainda na nossa série. Você que tem nos acompanhado, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de levar esse conteúdo para outras pessoas. Outras pessoas podem ser abençoadas por meio do que a gente tem feito aqui. Então compartilhe, comente, faça conhecido esse canal, esses recursos que Deus tem dado para nós, Iba Viva, para que a gente produza esse tipo de material e sigamos juntos produzindo. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.